Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio hoje o secretário de Saúde de Mirassol, Frank Ruder de Oliveira, para falar com a gente sobre este assunto. Frank, prazer recebê-lo aqui novamente. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvintes. Bom, então o estado de São Paulo, aí, o governo federal, né, o Ministério da Saúde, está redistribuindo algumas doses da vacina contra a dengue. A princípio, Mirassol não tinha previsão de receber a vacina ainda, mas por conta dessa redistribuição, neste mês ainda teremos 1.053 doses da vacina contra a dengue disponíveis aqui no município. Correto, é isso mesmo. Bem dito por você, quero reforçar, não estávamos incluídos inicialmente nos municípios que iriam receber, né? E por conta do vencimento dessas vacinas, que será próximo dia 30/4, o Ministério fez uma realocação desses insumos e nós vamos receber as 1.053 doses para o público de 10 a 14 anos apenas. Então, lembrando aí, o imunizante é destinado a crianças, né? 14 anos é criança ainda. 10 a 14 anos de idade, que concentra aí a maior proporção de hospitalização pela doença. O esquema vacinal, ele é parecido com o da Covid? Como que funciona? São duas doses? São 2 doses com um intervalo de 3 meses entre as duas, né? Tomou uma, 3 meses depois toma a segunda dose. Mirassol está recebendo a primeira dose. Primeira dose. Certo. Para esse público. Não tem previsão ainda de chegada dessas doses? Não, nós estamos esperando que chegue essa semana, porque nós teremos menos de 15 dias para poder fazer todo o processo de imunização dessa garotada. Certo. E lembrando, esse remanejamento das doses está acontecendo, eu diria que é por conta de uma desinformação aí, por conta de um desinteresse da população nos municípios, principalmente as capitais, que foram primeiramente contempladas aí com o recebimento dessas doses. A adesão foi pouca e por isso, por conta da proximidade do vencimento delas, o Ministério da Saúde está redistribuindo essas doses para que elas possam ser aplicadas também nos municípios menores. É isso mesmo. Está correto. A população, a partir da disponibilização do imunizante, acabou não procurando, né? Já que a faixa etária é de 10 a 14 anos. E por recomendação do próprio Ministério, se nós recebermos as 1.053 doses que foram anunciadas e eu tiver uma procura muito pequena desse público de 10 a 14, há uma recomendação porque eu não abro para outros grupos. Então, muito provavelmente, por conta deste remanejamento em tempo não oportuno, né, porque nós temos menos de 15 dias para fazer a aplicação desse imunizante na garotada, muito provavelmente nós teremos doses vencidas no último dia 30. Isso eu até comentava aqui em off, né? São 1.053 doses e muita gente reclamando, porque Mirassol tem muito mais casos de dengue. Você tem um número aí de casos de dengue na cidade atual, Frank? Tenho, ó. Dados atualizados no dia de hoje. Eu tenho, até o momento, 667 casos notificados e 77 casos positivos para dengue. Tá? 67 positivos. 77 positivos. 77. Aproveitando que o Aedes aegypti também é o transmissor do chikungunya, eu tenho 163 casos notificados da doença e 64 positivos de chikungunya. Então eu tenho um único vetor envolvido em 2 agravos. Certo. Lembrando que não é impossível de um mesmo paciente contrair os 2 vírus. Isso que pode estar existindo uma subnotificação também, muita gente acaba não indo ao médico, tem os sintomas, acaba se curando ali, se automedicando e se curando sozinho em casa e tem uma subnotificação. A subnotificação a gente entende como algo que foi escondido, né? Então a gente não considera como subnotificação. Nós entendemos que parte da população, por ser sintomas parecidos com o da gripe, alguma dor lombar, alguma coisa, acaba não procurando, mas não uma subnotificação. Tá? É bom para as pessoas entenderem, né? Falar um pouquinho, o Frank pode falar um pouquinho para orientar mesmo, as crianças principalmente, tem tido aí, né, por conta das mudanças climáticas que têm sido frequentes nos últimos anos, tem tido bastante sintomas. E aí tem uma febre, dá 1 dia, 2 dias, já leva e às vezes o exame não é conclusivo
pela questão do pouco período de tempo que passou com aquela febre. E eu sei que é duro, né, ver seu filho passando aquele transtorno, mas tem que esperar para o exame ser mais conclusivo. Com relação ao dengue, eu só posso fazer a sorologia a partir do 6º dia do início dos sintomas. Então, se eu contrair o vírus, teve o período de incubação no meu organismo, eu comecei a desenvolver os sintomas, os anticorpos só irão aparecer a partir do 6º dia. É claro que se eu procurar um médico com aquela sintomatologia, estou num período sazonal onde é frequente a transmissão do dengue, é muito provável que ele faça o hemograma. Mas o hemograma é um exame apenas para controle. Ali o médico vai verificar se teve um aumento de leucócitos, então considera-se uma infecção, e a diminuição de plaquetas, que é uma característica do vírus da dengue. Então ele diminui o número de plaquetas. Se estiver dentro dos parâmetros normais, a criança ou o adulto, né, qualquer que seja o suspeito, vai fazer o tratamento ambulatorial e vai voltar para casa, com a recomendação de procurar médico se houver agravamento dos sintomas, né? Até que passe o 6º dia e os anticorpos apareçam no meu organismo. Aí sim a sorologia consegue detectá-los. Então o único modo eficiente de falar, ó, eu tenho dengue ou eu tive dengue, é fazer a sorologia a partir do 6º dia. E agora, voltando a falar das vacinas, Frank, até para conter um pouco essa desinformação, né? Tem gente que simplesmente escolhe não confiar nas vacinas, tanto contra a Covid, agora contra a dengue, aí por conta do tempo de estudo que foi dedicado para a produção dessas vacinas. O que você, como secretário da Saúde aqui da cidade, pode dizer para as pessoas para atestar a segurança dessas vacinas? Dengue, nós temos 4 sorotipos de dengue. Então é sabido que o dengue você adquire imunidade permanente a partir do vírus adquirido. Então uma pessoa ela só poderá ter 4 vezes dengue em toda a sua vida. Até o momento, eu não consegui ainda sorologicamente detectar nenhum dos 4 tipos. Então, se eu pudesse tomar essa vacina nesse momento, eu tomaria sem sombra de dúvidas. Por quê? É uma forma de proteger, e principalmente essas crianças, nessa garotada de 10 a 14 anos, que ainda não entraram em contato com o vírus tipo 1 e com o tipo 3, que é o mais virulento, que é exatamente o que causa maior internação. Então, eu recomendaria a todos os pais que façam o uso desse imunizante. É um momento importante na nossa situação epidemiológica. Hoje, o município de Mirassol ainda não enfrenta um surto epidêmico, né, porque nós temos 77 casos e é considerado baixo, então a nossa curva ela ainda não subiu. Provável que suba, porque a sazonalidade traz essa característica, né, essa condição de transmissibilidade. O vetor ele é fato, ele existe em nosso município. Se eu tenho vetor, tenho pessoas doentes em período de viremia, fatalmente eu terei uma transmissão. Então, eu, quanto secretário de saúde, eu recomendo aos pais que façam a imunização dos seus filhos, principalmente nessa faixa que está liberada dos 10 aos 14 anos. Quando a gente fala em saúde, né, Frank, a gente não fala somente de tratamento, a vacinação é aí uma profilaxia e também a prefeitura, junto com a sua secretaria, em parceria com outro departamento também, está organizando aí o Dia da Faxina desde final de março, né? E amanhã os bairros Carina 1 e 2, o Vila Verde, o Santa Cruz, o Jardim Navarrete e o centro até a rua Campos Sales vão receber esse dia da faxina aí para que as pessoas possam deixar lá o que não estão usando mais nos seus quintais, que possam acumular ali água, e a gente sabe que é por ali que o mosquito vetor da doença pode se proliferar. E essa medida aí, né, do dia da faxina para que as pessoas possam tá limpando os seus quintais. A minha pergunta é uma reclamação, inclusive, que a gente tem recebido aqui. A gente viu muitos bairros sendo cobertos até o dia 15 de maio, a maioria dos bairros de Mirassol sendo cobertos com esse dia da faxina. Mas por que alguns bairros, inclusive o mais populoso da cidade, que é o bairro São José, ainda não foi incluído? Gustavo, nós precisávamos iniciar as ações por algum ponto da cidade, já que nós não tínhamos capacidade operacional para que nós fizéssemos 100% de uma vez. Então, o que nós usamos? Ao longo do ano, em 3 quadrimestres, é feito o índice de infestação do mosquito, chamado o IB.
Então as nossas equipes percorrem os setores selecionados, sorteados, e desses os quarteirões para a gente poder fazer uma amostragem de criadouros do mosquito. E esses bairros que são chamados do primeira etapa, que vai até o dia 15/5, foram os bairros do município como um todo, onde o índice de infestação ele superou 1 ponto. Que, na verdade, são esses bairros que oferecem o maior risco de transmissibilidade. Certo. Em um segundo momento, finalizando a primeira etapa, nós iremos finalizar todos os bairros do município, atingindo, portanto, 100% do município de Mirassol. Então, lembrando aqui os bairros que serão atendidos amanhã com o dia da faxina, como é que funciona? Passa o caminhão lá e vai recolhendo. A nossa né? equipe ela passa de 1 a 2 dias antes, fazendo Avisando. a divulgação através de folhetos, né? E pedindo que a população espontaneamente coloque nas suas calçadas os entulhos, na verdade, os criadouros do mosquito que não tem mais serventia para ele, excetuando galhos, né? Podas de árvore e materiais de construção. Todo o resto de acúmulo que você tenha na sua casa, sofá, um fogão, uma geladeira, um potinho, um vaso, alguma coisa, nós iremos recolher nos dias subsequentes, no primeiro e no segundo dia após, que é a quarta e quinta-feira. Então tá aí na tela para vocês, amanhã, dia 10 de abril, bairros Carina 1 e 2, o Vila Verde, o Santa Cruz, o Jardim Navarrete e o Centro, até a rua Campos Sales. O caminhão do dia da faxina da prefeitura estará passando aí no seu bairro. E para finalizar sobre a vacina aqui, Mirassol recebendo 1.053 doses da vacina contra a dengue, provavelmente na semana que vem. Um tempo um pouco curto, né, para que as pessoas possam se vacinar, né, Frank? Mas aí foge da sua alçada. Foge da minha governabilidade. Mas o que eu quero dizer para essa população, para os pais da garotada de 10 a 14 anos, a partir de hoje, comecem, claro que nós iremos divulgar tão logo chegue essa vacina, mas podem ligar para as unidades perguntando se a vacina chegou, se já está disponível. Estando disponível, nós iremos vacinar em todas as nossas unidades. Tá? Até poderemos estender o horário se a procura for bastante interessante, bastante importante. Mas, como você mesmo frisou, o período que nós temos para o uso desse imunizante é bastante curto. Deixa eu ver aqui as mensagens, Frank, para a gente já ir para os finalmente aqui. A galera participando pelo nosso Facebook. O Thales Borges, a Maria Inês, a Rosa Lacruz, Adriano Nascimento. Thales Borges está perguntando aqui se precisa ter 10 anos completos. O filho dele vai completar 10 anos só em maio. Então ele não completou 10 anos, então ainda não pode. A gente não consegue utilizar esses 9 anos, 11 meses e alguns dias, nós não conseguimos disponibilizar o imunizante. Mas fique tranquilo que deve chegar para quando ele fizer os 10 anos. Certo. E o Adriano Nascimento pergunta aqui sobre a estratégia para atrair o público para essa imunização. A Secretaria de Saúde pretende fazer campanhas informativas, além desta entrevista e divulgações em rede social? Nós vamos fazer, lembrando que o nosso tempo, Adriano, ele é bastante exíguo, é muito curto. Nós recebemos a notificação que iríamos receber essas doses no dia de ontem. Então, até esse imunizante chegar, nós temos pouquíssimo tempo. A divulgação que nós vamos fazer, nós estamos utilizando o seu espaço aqui ao vivo pela TS Rádio e nas nossas redes sociais nós estaremos inserindo as ações que iremos disparar. O Antônio Francisco Conceição tá mandando bom dia. A Silene toca num ponto importante aqui sobre a fiscalização nas residências, né? Como é que tá funcionando isso? E ela até sugere aqui um drone para que possam investigar a casa das pessoas. Então, o que nós temos com relação a criadouros? É sabido que na nossa região, né, na nossa região, a temperatura ela influencia de forma, para nós, negativamente na proliferação do vetor. Que significa o quê? Que quanto mais elevada a temperatura, menor é o tempo de ovo a adulto. Então, certo, você tem um ciclo evolutivo muito pequeno.
E eu não tenho capacidade operacional para voltar em todas as unidades domiciliares em menos de alguns meses. É preciso que a população se conscientize de dar uma olhadinha no seu quintal. Poxa, se o bebedouro do meu cão ele está criando larvas, é só eu jogo essa água fora, pego uma buchinha com detergente, esfrego nas bordas para eliminar os ovos e troco a água todo dia. Já que nós, seres humanos, buscamos uma água limpa todo dia para beber. Então não é normal você deixar o seu cão com água suja. Choveu no dia de ontem, dá uma corridinha no quintal, vira uma telha, uma sacolinha que o vento levou, joga essa água fora. Porque assim, se nós não tivermos a colaboração da população, ano após ano nós teremos os ciclos de transmissão da dengue. O Marcelinho tá perguntando aqui, Marcelinho Sartori, quem pode tomar, né? Já falamos aqui, as crianças de 10 a 14 anos nesse primeiro momento, tá, Marcelinho? E quantas doses? Serão 2 doses da vacina com intervalo de 3 meses. A Vera Ferri, galera da página Miralua Jaci, tá aqui participando pela Mirassol Conectada. Diz que o Frank foi o melhor gestor de saúde que Jaci já teve. E hoje Mirassol tem ele como secretário aí preparado e capacitado. Muito Conhece agradecido. o pessoal lá do Miralua Jaci? Bastante. Um abraço para vocês. Obrigado. Tá certo, então, Frank Ruder de Oliveira, secretário de saúde de Mirassol, falando sobre as doses da vacina contra a dengue. 1.053 doses devem chegar pelo menos na semana que vem aí, para que as pessoas tenham aí 15 dias, meio mês, as crianças de 10 a 14 anos possam se imunizar contra essa doença que tá pegando geral na nossa região. Frank, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal TS Notícias e até a próxima. Agradeço, estou à disposição.